Fantasma de Stalin, um livro escrito por Martin Cruz Smith. Uma das obras mais emblemáticas da literatura policial da década de 1980, Parque Gorky, do então estreante Martin Cruz Smith, tornou-se best-seller mundial e ganhou uma adaptação para o cinema, Mistério no Parque Gorky, estrelada por William Hurt. O romance, que tinha como cenário uma Moscou fria e decadente, cercada por mistérios e controlada pela KGB, lançou o autor entre um dos principais nomes do gênero e apresentou aos leitores o anti-herói Arkady Renko, inspetor-chefe do Departamento de Homicídios. Mais de 20 anos depois, Smith traz de volta seu protagonista, um homem agora cansado e desiludido, forçado a investigar um estranho caso. Passageiros afirmam ter visto o fantasma do ditador russo Joseph Stalin vagando pelos corredores escuros do metrô de Moscou, toda noite, no mesmo horário. Os rumores começam a se espalhar, disseminando inquietude pela cidade. A tarefa de solucionar o mistério é confiada a Renko, que não está disposto a acreditar em sobrenatural. Para ele, o fenômeno tem todas as características de um teatro montado para fins políticos. O objetivo seria reacender uma nostalgia latente em todo o povo russo. Mas logo as coisas ficam complicadas. Explodem protestos, terrorismo e uma série de homicídios, que Renko suspeita terem relação com Nikolai Isakov, um veterano boina negra da guerra civil na Chechênia e hoje expoente da direita ultraconservadora. Isakov é perigosamente próximo a Arkady, por manter um relacionamento suspeito com Eva, companheira do detetive. Assim, quando Eva desaparece, a vida inteira de Renko passa a depender da investigação que vai além da cidade de Moscou, onde estão sendo exumados corpos de milhares de soldados soviéticos mortos durante a guerra contra os invasores alemães em 1941. O inspetor-chefe será forçado a lidar com o fantasma de seu pai, general do exército e um dos mais próximos colaboradores de Stalin. E descobrirá segredos que remontam à Segunda Guerra Mundial, que muitos estão dispostos a proteger. Capítulo 11. Às 5 da manhã, uma mesa e cadeiras foram levados para um quarto no subsolo em Petroca. O quarto era marrom, sem janelas, apenas uma privada, um tanque de lavar roupas e um enorme ralo no chão. Arkady se sentou de frente para o promotor Zurin e um major da milícia. O boné do major era do tamanho de uma cela, cinza com a borda vermelha. Ele o tirou para tomar notas porque tomar notas era coisa séria. Mais carreiras foram construídas indo a reuniões e tomando notas do que com triunfos no campo de batalha. Todos eles se levantaram quando um representante do ministro chegou com um par de guardas do Kremlin e tomou a última cadeira. Ele não se apresentou, nem precisava. Pegou o bloco e o papel do major e quando Zurin começou a gravar a sessão, o homem balançou a cabeça e, o gravador desapareceu. Isso não aconteceu, ele disse. O que não aconteceu? O major perguntou. Nada disso. Os comunistas não querem que seu quartel-general fique conhecido por uma confusão de bêbados. Não haverá relatório da milícia. Os depoimentos sobre o que aconteceu ontem à noite são tão contraditórios que seria necessário um julgamento para resolvê-los, e a última coisa que permitiremos é um julgamento. Não haverá relatório médico. A moça e Renko receberão os cuidados necessários, mas a causa oficial dos ferimentos é escolha deles. Ela bateu em uma porta e você, Renko, suponho, se feriu acidentalmente ao se barbear. Não constará de sua ficha, mas em algumas semanas você será secretamente rebaixado e uma ocupação adequada será encontrada para você. Cuidar de um farol, algo assim. Enquanto isso, não haverá menção a Stalin. Nenhuma menção a visões de Stalin ou Stalin cantando ou qualquer outra coisa que tenha que ver com Stalin. Isso passou a ser considerado uma questão de segurança de Estado. Se e quando Stalin for reintroduzido ao público, nós o faremos em nossos próprios termos, não como parte de uma briga ou de uma tentativa de estupro. Ele se levantou para sair. Este encontro não aconteceu. Arkady disse, eu não vou. Ele teve de empurrar cada palavra por sua garganta. Você não vai? Eu não vou sair de Moscou. Nós o despacharemos em um trem de carga para porcos. Eu não posso ir, você deveria ter pensado nisso antes de atacar a moça. Eu não a ataquei. Zurin e o major se mexeram em suas cadeiras, colocando alguma distância entre eles e Arkady. No Vaticano, os padres desafiam uma mensagem do Papa. O representante do ministro atirou um dossiê sobre a mesa. Você matou um procurador. Muito tempo atrás. Legítima defesa. Então em quem devo acreditar? Em um homem com um histórico de violência ou em uma moça? Está se safando muito suavemente. Você quebrou o nariz dela. Em legítima defesa. Então você de fato a atacou? Foi o que a testemunha Surkou disse. Ele não viu. Não viu o quê?
que ela o seduziu e depois parou. Naturalmente, você ficou com raiva. As coisas ficaram um pouco violentas, um pouco fora do controle. Você ameaçou cortar as mãos dela fora. As mãos de uma arpista. Arcade queria dizer que jamais faria isso, mas sua garganta se fechou. E você diz que não a atacou. A moça tem um nariz quebrado e você mal tem um arranhão. Vamos ver esse seu famoso pescoço. Arcade ficou parado enquanto os guarda-costas o seguravam e o representante do ministro desabotoava o último botão do casaco de Arcade, abria bem o colarinho e inspirava amuado. Até os guardas estremeceram, porque, apesar do fato de o colarinho de Arcade ter ficado levantado durante o ataque, em seu pescoço havia o hematoma azul escuro e a queimadura vermelha da corda de um homem enforcado. Oh! O representante do ministro encobriu sua confusão com o último ultraje. De qualquer maneira, você deveria se envergonhar de arrastar o nome de seu pai na lama. Renko era um sobrenome respeitado. A neve tinha parado de cair e deixará uma ressonância de sino no ar. Os sinais de trânsito piscavam, acesos, e o barulho das máquinas de limpar neve diminuíra, mas a meio caminho de casa a dor de dirigir, virar a cabeça para olhar à direita e à esquerda, era mais forte do que Arcade podia suportar. Então ele deixou o carro perto do rio e andou o resto do caminho, cabeça baixa, seguindo seus passos, deixando os poucos flocos de neve levantados pela brisa se acomodarem em seu cabelo, derreterem e gelarem sua nuca. Pelo menos a procura por Stalin havia terminado. O que significava, presumivelmente, que Arcade não teria mais de ouvir as ameaças imaginárias que o grande mestre Platonov maquinava para protelar a ação dos empreiteiros imobiliários. Um prédio de apartamentos em estilo americano com um spa e um sushi bar logo se ergueria das cinzas do clube de xadrez. Para crédito de Platonov, o velho bolchevique defenderá Arcade resolutamente em sua declaração à polícia. Fosse como fosse, Arcade estava livre para descansar até sua tarefa seguinte, que dava a impressão de que seria a leste dos Urais e ao norte do Círculo Ártico. Arcade se dirigiu para o pátio atrás de seu prédio. A área do estacionamento consistia em 3 fileiras de cobertura de metal apertadas lado a lado, tão estreitas que o motorista tinha de se contorcer para sair. Garrafas de plástico cortadas protegiam os cadeados da neve, e cinzas haviam sido jogadas no chão para os passantes, mas a lâmpada que em geral iluminava o pátio estava apagada. Arcade hesitou ao lado do parque com barras para brincar cobertas de gelo. Ele ficou imóvel, a rigidez da nuca ajudava-o e as queimaduras em seu pescoço o mantinham quente. Nenhuma luz cegante de farol dianteiro apareceu. Apenas um ponto como o olho de uma mariposa se movimentava em um carro, um cigarro levado aos lábios, tragado e solto. O motorista havia parado no fim da fileira, do lado oposto à vaga coberta de Arcade. Se Arcade tivesse entrado dirigindo como de costume, não o teria percebido. Arcade deu a volta, saindo do pátio, e foi para a frente do prédio, parando. Não se sentia à altura de um confronto físico ou mesmo uma conversa. Tudo o que viu sob os postes da rua foi uma equipe madrugadora de trabalhadores mal-humorados reunidos ao redor de um cilindro pesado que afundava no mesmo buraco no qual estiveram trabalhando durante uma semana. Arcade tomou o elevador 2 andares acima do seu próprio e esperou para ver se ouvia algum movimento embaixo antes de descer as escadas. Finalmente, seu pescoço começou a doer tanto que ele não daria a mínima se houvesse víboras esperando do outro lado de sua porta e entrou. Deixou as luzes apagadas. A primeira coisa que fez foi ir até a cozinha e fazer uma bolsa com cubos de gelo e um pano de prato e mastigar um punhado de analgésicos para a garganta. Ainda no escuro, verificou o armário tateando para saber se a mala e as fitas de Eva ainda estavam lá. Não estavam, e ele se perguntou se ela teria ficado sabendo sobre ele e Tânia. Notícias ruins como aquela viajavam rápido. Sua última esperança era a pequenina luz piscando na secretária eletrônica. Havia uma mensagem. 3 mensagens. Aqui é Ginsberg. Estou na Praça Mayakovsky, no Café da Calçada, um pouco cedo porque terminei a reportagem sobre o julgamento da pizza mais rápido do que pensei. E agora preciso de um drink. Na verdade, o que realmente preciso é mijar. Eu poderia mijar entre os carros e ninguém notaria. Uma tosse nervosa. Desculpe-me por ligar para o telefone de sua casa, mas o cartão que você me deu se perdeu por aí e não tem o número do seu celular. Olha, Renko, eu não acho que seja lá uma boa ideia, nós dois nos encontrando. Tudo isso é sobre uma mulher, não é? É o que as pessoas dizem. Não parece que tenha muito a ver com a Chechênia. Parece pessoal. Portanto, vou ficar na minha. A segunda ligação, recebida 5 minutos mais tarde, caíra, mas era do mesmo número. A terceira era do mesmo número, 10 minutos mais tarde, mas não caiu. Ginsberg disse, sou eu outra vez. Você sabia que, quando Mayakovsky deu um tiro em si mesmo, ele deixou um bilhete, uma admoestação sobre o suicídio. Ele escreveu, eu não o recomendo aos outros. Portanto, Renko, você deveria ficar feliz. Eu peço perdão pelo meu ataque de covardia e, embora não o recomende a ninguém, vou ajudá-lo. Não cara a cara. Só pelo telefone.
Ginsberg ficou em silêncio por um momento e Arkady teve medo de que a secretária desligasse, mas a fita continuou girando. Eu não tenho de achar nenhum caderno de anotações antigo. Claro, eu sei quem estava com Isakov e Urman no dia da suposta batalha da Ponte Suncha. Eu os vi, todos, do helicóptero e verifiquei a lista de novo quando retornamos à base. Vou levar esses nomes para o túmulo. Arkady ouviu Ginsberg acender outro cigarro. A lista dos heróis. Capitão Nikolai Isakov, Tenente Marat Urman, Sargento Igor Borodin, Cabo Ilya Kuznetsov, Tenente Alexander Filatov, Cabo Boris Bogolovo. Todos oficiais da OMON de Tver e todos em sua segunda ou terceira viagem à Chechênia. 6 boinas negras rechaçaram um ataque de 40 ou 50 terroristas pesadamente armados ou assassinaram uma dúzia de rebeldes no acampamento. Como eu disse antes, você escolhe. As duas alternativas são possíveis. Eu vi Isakov em ação. Sob balas voando. Ele é o homem mais calmo que já vi, e seus homens o seguiriam a qualquer lugar. Especialmente Urman. Eles formam uma equipe incomum. A filosofia de Isakov é: imobilize seu inimigo e ele é seu. A de Marat é: corte fora suas bolas, frite suas bolas, faça-o assistir. Nós éramos amigos na época. Agora, tenho medo de andar nas sombras. Era uma mensagem longa, como se o jornalista estivesse contando uma história enquanto podia. Isakov disse que eu era o seu espelho. Disse que eu fui feito do jeito que sou para não ser desperdiçado no exército e poder observar e relatar a verdade. Quando ele acenou para o helicóptero não descer, abaixei minha câmera porque pensei: ele não quer mais um espelho. Ele não quer ver a si mesmo. Ainda não entendo. Considerando a pior possibilidade, de que sob as ordens de Isakov seus homens assassinaram rebeldes que ele havia permitido que ficassem no acampamento, eu me pergunto por que os chechenos estavam lá, para começo de conversa. Seja como for, o destino tem sua maneira de acertar as contas, certo? Inshallah, Ginsberg estava dizendo quando acabou a fita. Kuznetsov e sua mulher estavam mortos e Ginsberg não tinha temido as sombras o suficiente. Arkady tocou cautelosamente o pescoço. As pessoas não tinham de ir para a Chechênia para serem assassinadas. Isso podia acontecer bem ali em Moscou. O celular de Arkady tocou. Ele atendeu e Vitor disse: você está em uma cela com ébrios e viciados vomitando em seus sapatos? Não. Bem, eu estou. Eles me pegaram do lado de fora do gondolier. Polícia prendendo polícia. O que está acontecendo com o mundo? Sou eu quem sofre com as ressacas. Isso não é o suficiente? As crianças me perguntam: por que você bebe? Posso imaginar. Você está com uma voz horrível. Seja como for, eu digo às crianças que bebo porque quando estou sóbrio vejo que a vida não é um mar de rosas. Não, a vida é uma bosta. Bem, uma trilha com solavancos. Crateras. Arkady se aproximou da janela. As mulheres que trabalhavam na rua tinham se atrelado ao cilindro e lentamente o estavam puxando para fora da cratera enquanto o contramestre as exortava. Ele dava a impressão de que não recusaria um chicote emprestado. Então eu estava no gondolier quando quem aparece senão os detetives Isakov e Urman, que, com alguns políticos, distribuíam camisetas nas quais estava escrito "Eu sou um patriota russo". Eu peguei uma. Eva? Apesar do gelo em sua nuca, a voz de Arkady era um grunhido. Ela não estava lá. Mas dá para imaginar políticos em nosso bar? Você sabe o que isso significa. A foto de Isakov estará em toda parte, e nosso pequeno plano com Zoya Filotova está acabado, depois de tudo o que fizemos. Não fizemos muita coisa. Alguns fizeram mais do que outros. Arkady deixou aquela declaração enigmática morrer. Ele ainda aguentaria mais umas 4 palavras, talvez. Você acha que Eva vai voltar para casa? Vitor perguntou. Acho. E Genia? Também. A esperança é a última que morre. É patético. Quando Arkady desligou o telefone, um cubo de gelo escapou do pano de prato e bateu na vidraça. O contramestre na rua olhou para cima. Uma das mulheres tropeçou. Moedas e chaves caíram de seu casaco e o cilindro começou a rolar de volta para o buraco, arrastando as mulheres atrás, mas o contramestre só ficou parado olhando a janela. A intenção de Arkady era cair no colchão e desmaiar, mas lhe ocorreu que Eva não tinha deixado sua chave do apartamento. Eva tendia a encarar a vida como se fosse tudo ou nada. Ela podia ter levado a mala, mas se tivesse realmente ido embora de verdade, teria trancado a porta pelo lado de fora e deslizado a chave por baixo da porta. Ele se viu de joelhos procurando no parquete com uma lanterninha. O que poderia ter acontecido, ele disse a si mesmo, era que Isakov tivesse vindo pegar a mala e ficado com a chave para poder entrar no apartamento novamente quando quisesse, uma possibilidade que Arkady estava disposto a considerar uma boa notícia. O pequeno feixe de luz varreu o piso como a esperança no fundo de um poço.
Capítulo 12. Entre os lotes de carros e oficinas de lanternagem que se estendiam pela Prospect Leningrado, o Cassino Candourado era uma fantasia de domos e minaretes orientais. Do lado de fora, o inverno russo armava o bote. Dentro, havia uma quietude de luxo, de colunas entalhadas na malaquita à volta de um lago para carpas douradas e murais de uma Xanadu de sonho. Uma estátua dourada de um arqueiro mongol presidia um saguão de jogos com mesas de 21, pôquer e roleta americana. Apenas associados e seus convidados passavam pela segurança na porta e se associar custava $50.000. Assim o clube não tinha de verificar o crédito de ninguém. Porque o Candourado era mais do que um cassino. Era um clube social para milionários. Mais negócios eram feitos informalmente nos salões íntimos e bares do Candourado do que em qualquer escritório, e nada impressionava mais um cliente do que um jantar no Can. O restaurante do cassino oferecia steak tartare, naturalmente, e a carta de vinhos mais cara de Moscou, se lembrando do chefe da máfia que devolvera uma garrafa porque não era caro o suficiente. Uma sala com desumidificadores armazenava charutos em gavetas de mogno com o nome do milionário gravado em bronze. Uma sauna russa e um espaciamês revigoravam um milionário exausto e o devolviam às mesas. Acompanhantes russas e chinesas estavam disponíveis para fazer companhia, confortar ou dar boa sorte ao milionário. Garçonetes deslizavam com pantalonas de harém levando drinks. Na tradição Xanadu, o clube originalmente havia se gabado de uma criação de falcões, pavões e um raro diabo da Tasmânia. O diabo se parecia com um rato grande que tinha um guincho hediondo e contínuo e competia com os pavões até cair morto de exaustão, enquanto os pavões seguiam os papagaios, que diziam em várias vozes, "Me acerta." Às vezes, como um gesto cívico, o Candourado televisionava um concurso de beleza para as vítimas de um ataque terrorista, um show de lingerie para soldados feridos em batalha ou um torneio de xadrez em benefício das crianças de rua. Reconhecidamente, o xadrez era proscrito. Ninguém mais tinha tempo para jogar. Embora todo russo soubesse como jogar, concordasse que o jogo era uma medida do intelecto e o considerasse um talento especial russo. Portanto, no que a gerência esperava que fosse uma lenta manhã de inverno, os milionários enfiados em seus lençóis suecos ou utilitários, era permitida a entrada do público em geral em uma área do saguão onde as mesas de mogno para jogos, com feltro azul e poltronas com braços acolchoados, eram temporariamente substituídas por mesas de dobrar, tabuleiros de xadrez e relógios de jogo. Os papagaios em seus poleiros eram empurrados para o lado. Seguranças, em termos pretos, montavam uma barreira com suportes de bronze e cordas douradas enquanto os jogadores e torcedores entravam. Veteranos cheios de astúcia, um time de estudantes universitários serenamente confiantes, garotas adolescentes de olhos evasivos e um menino prodígio arrastando seu banco alto. Cada um deles era uma lenda local, o vencedor de batalhas travadas em dormitórios e parques da cidade. Eles tinham até às 22 horas para se inscrever sob uma faixa que anunciava Xadrez Blitz para a juventude de Moscou. O evento teria sido um desafio perfeito para Zenia, mas Platonov verificara a lista dos participantes e não encontrara nenhum sinal de que o garoto tivesse mordido a isca. Ainda assim, talvez ele tivesse sido atraído como espectador. Arkady e Platonov ficaram fora da vista com o produtor do evento, em um furgão estacionado do lado de fora, e observavam os monitores enquanto a apresentadora ensaiava sua marcação. Ela era mignon como uma ginasta e tão animada que parecia uma faísca esperando ser acesa. O produtor tinha o pequeno rabo de cavalo de um artista de meio período. Ele disse, um mês atrás ela estava concorrendo a Miss Moscou, agora é uma apresentadora. Estamos treinando em gravações de eventos um tanto irrelevantes. Xadrez? Me poupe. Madonna começou a cantar em seu bolso e ele pegou o celular. Com licença. O interior do furgão era frio e apertado, pouco iluminado pelo brilho das telas e cheio dos chiados agudos de áudio, vídeo e equipamentos de transmissão. Platonov havia encontrado uma gravata borboleta para a ocasião. Arkady usava, debaixo de seu casaco e de sua camisa de gola alta, gás embebida em unguento. Estava aprendendo quantas vezes por dia um homem tinha de virar a cabeça. Caminhar até o carro tinha sido difícil. Dirigir, uma tortura. Falar era quase impossível. Arkady tinha dito olá quando subiu no furgão. Depois disso, ficou mudo. Depois de uma animada conversa ao telefone, o produtor começou a mexer como um doido nos botões do equipamento e disse, houve uma mudança. A partida de futebol foi cancelada devido ao tempo e temos de entrar. Entramos no ar em 2 minutos. Você deve ter notado que não tem espaço aqui para ninguém de papo para o ar. Portanto, não toque em nada, e fique em silêncio exceto para passar alguma informação sobre xadrez, se eu precisar. Se eu precisar, levantarei minha mão direita. Caso contrário, faça como seu amigo aqui, esse que não tem nada a dizer. Puxou um fone de ouvido e chegou para trás a fim de ver melhor a apresentadora. Lídia, Yura, Grisha, tenho novidades para vocês. Teremos de começar mais cedo. Vamos entrar ao vivo. Na tela, Arkady viu a luz interior da apresentadora aumentar quando ela ouviu a notícia. Os 2 cinegrafistas que a acompanhavam terminaram de montar uma câmera elevada sobre a mesa número 1 antes de pegarem suas câmeras portáteis.
No furgão, o produtor começou 3 conversas ao mesmo tempo, coreografando as câmeras e orientando a apresentadora. Em 5, 4, 3, 2, 1, Lyd apareceu perto de uma mesa de roleta para dar as boas-vindas aos telespectadores a um evento beneficente especial ao vivo do exclusivo Cassino Candourado, a meca mundialmente famosa dos jogos de apostas altas. Na proteção de plástico na janela de trás do furgão havia uma fresta. Através dela, Arcade espreitou um estacionamento que era um labirinto de sulcos na neve velha. Era estranha a geometria da realidade, ele pensou. Como mudava dependendo de onde se estivesse. Platonov murmurou no ouvido de Arcade. O xadrez não é um jogo de azar. Cretinos. Além disso, esse torneio nem sequer é de xadrez. Nós costumávamos jogar em salões de xadrez verdadeiros, com regras verdadeiras. Pound Xadrez Blitz. Não é sequer xadrez blitz, é televisão. Na tela, a apresentadora se perguntou. Aqueles que não acompanham o xadrez devem estar se perguntando, o que é exatamente blitz? Em um jogo. O produtor disse. Ela disse. Em um jogo de xadrez normal, um jogador tem 2 horas para fazer 40 movimentos. Em uma blitz, ele tem 5 minutos. Neste torneio, para motivação, em caso de empate o vencedor será decidido na moeda. O ritmo, como vocês podem imaginar, é rápido e emocionante. Como um furto, disse Platonov. O produtor disse. Arrasador. Ela disse. A competição terá um sistema arrasador. Quem joga com as brancas também será determinado na moeda, na verdade uma ficha de cassino. Branco ou preto, quem perder está fora. Temos 16 competidores, jogadores de todas as idades que venceram as partidas preliminares. Platonov olhava para o monitor. Eu reconheço alguns. Punheteros, dilettantes, anarquistas. O produtor fez uma careta desaprovadora para Platonov. A apresentadora disse, o campeão do torneio ganhará $1000 e o Cassino Candourado doará $1000 aos abrigos de crianças da cidade. 1000? Essa quantia era varrida em fichas perdidas toda noite, Arcade pensou. E há um bônus especial. O campeão do torneio jogará uma partida com o lendário Grande Mestre. Ela parou para ouvir a informação do produtor, Ilya Platonov. Estão prontos? Platonov notou uma pergunta diferente nos olhos de Arcade e disse, eles estão me pagando 500. Um honorário. Disseram que posso falar sobre o clube de xadrez. Arcade duvidou. Eles exibiam Platonov quando queriam, como um urso bailarino. Ela soltou uma corda dourada. Encontrem suas mesas, por favor. No furgão, o produtor entrou com uma música de fundo enquanto os jogadores perambulavam e procuravam as mesas que lhes foram designadas. Uma câmera mostrou um jogador com mãos trêmulas e mal barbeado, uma garota mastigando o cabelo, um universitário de bochechas rosadas sentado como Buda diante do seu tabuleiro. A outra câmera focou nos torcedores, uma mãe ansiosa que apertava um lenço contra a boca, uma namorada com livros de xadrez empilhados sobre os joelhos na última fila e, direto da cela de bêbados, Vitor. 15 jogadores estavam em seus postos. Estava faltando um. Parece que estamos sem um jogador. A apresentadora encontrou um cartão com o nome na cadeira vazia. Lysenko. Tem algum Lysenko aqui? Arcade deu um pulo. Lysenko era gênia. Ele estava lá? O oponente exigia o cumprimento das regras. Cruzou os braços e informou a ela, você terá de me declarar vencedor e me passar para a próxima rodada. Teremos de passá-lo para a próxima rodada, disse o produtor em seu microfone. Comecem os jogos. Vamos, Lídia. Precisamos de ação. Parece que teremos de passá-lo para a próxima rodada, ela disse. Então, você passa pela primeira partida sem ter precisado levantar um dedo. No furgão, Arcade disse, ainda não são 22 horas. Faltam 5 minutos. Você está começando antes da hora. O produtor fez um gesto para que ele parasse. Ainda não são 22 horas. O produtor disse para Platonov, gostava mais do seu amigo quando ele estava mudo. Tire-o daqui. Arcade tirou o microfone da cabeça do produtor e falou diretamente com a apresentadora. Spear. Dê uma chance ao oponente. Aqui está ele, ela disse. Com um anorak com meio capuz levantado, Evgeny Lysenko, apelidado de Zênia, parecia uma sentinela em um confim miserável. Com 12 anos de idade, ele era baixo e ligeiro e seu modo de caminhar natural era um relutante arrastar de pés. Seu cabelo era acastanhado, os traços, comuns. Geralmente, ele olhava para baixo para evitar chamar atenção, e Arcade percebeu que Zênia certamente estivera entre os espectadores todo o tempo, esperando na sombra de seu capuz até o último segundo antes de reclamar seu posto. Como o nome dele foi parar na lista? Perguntou Platonov. Desculpe. Arcade devolveu o microfone. Sua garganta queimava. Vá se fuder, disse o produtor. O adversário venceu na moeda e escolheu as peças brancas.
Ele comentou com Zênia. Não teve tempo de limpar as unhas. As unhas de Zênia estavam pretas por conta de viver nos vagões ferroviários perto da 3 estações. Ele as observou enquanto seu adversário iniciava com o peão do rei. Zênia continuou examinando a sujeira que contornava seus dedos. O adversário esperou. Cada segundo era precioso em uma blitz. Os outros tabuleiros estremeciam com os movimentos e a batida no botão do relógio. O produtor disse a Arcade. Depois de tudo isso, seu garoto amarelou. 1 minuto se passou. Jogadores nas mesas vizinhas lançavam olhares furtivos para Zênia, que deixará o peão branco só e incontestado no centro do tabuleiro. Os primeiros movimentos eram os mais fáceis, mas Zênia parecia paralisado. Passaram-se 2 minutos. O relógio era digital, com 2 mostradores LCD embutidos em um plástico duro que os protegia de um perdedor infeliz. A câmera deu um zoom. Era difícil dizer, com toda a movimentação dos outros tabuleiros, quem estava ganhando ou perdendo, mas o tabuleiro e o relógio de Zênia deixavam claro imediatamente quem estava ficando cada vez mais para trás. Seu adversário não sabia que expressão adotar. No começo, estava contente ao ver Zênia, como tudo indicava, perdido. Conforme os segundos passavam, ele ficava mais e mais inquieto, como se fosse forçado a dançar sozinho. Alguém estava sendo humilhado. Ele já não podia dizer quem. Não disse nada para Zênia. Falar ao tabuleiro depois do começo da partida era contra as regras. Zênia estava parado e o adversário meio parado, esperando o garoto desistir. Em vez disso, Zênia tirou seu anorak, pendurou nas costas da cadeira e se acomodou para uma análise mais detida. Faltando 2 minutos, Zênia entrou em ação. Não era tanto o desenvolvimento das peças pretas que era extraordinário e sim a rapidez com a qual ele revidava cada movimento das brancas. A branca avançava uma peça e mal batia no botão do tempo quando a preta fazia o mesmo, de maneira que o bater dos botões vinha em pares e o enorme tempo de vantagem que as brancas tinham para seus movimentos acabou parecendo inútil, até ridículo. Ele começou a jogar no ritmo de Zênia, oferecendo 2 peões para uma promissora pressão sobre a rainha. Trocou peças com uma pequena desvantagem, viu o ataque à rainha fracassar, foi posto em debandada por uma troca a grande velocidade que esvaziou o tabuleiro e, despojado, assistiu ao peão preto caminhar para a promoção. Câmeras, convidados e jogadores que já haviam terminado suas partidas observaram o rei branco cair. O perdedor se afundou na cadeira, ainda confuso. Era o tipo de derrota que poderia fazer um sujeito desistir de jogar para sempre, pensou Arcade. Zênia procurou o adversário seguinte. O veredicto de Platonov no furgão foi, nada além de truques. Se você deixar Zênia ditar o ritmo, com certeza ele o dominará. Numa blitz, você não joga com a cabeça. Não há tempo para pensar. Você joga com as mãos, e o merdinha tem mãos muito rápidas. Mas agora todos sabem como ele é forte. A vaidade será sua ruína. O segundo adversário de Zênia era o menino prodígio. Empoleirado em seu banco alto, o garoto dirigiu um olhar imperturbável para Zênia, que tinha roído as unhas durante o intervalo. O produtor aproveitou ao máximo a situação. 2 garotos de planetas diferentes e nenhum deles é da Terra. Aproxime-se. Quando o prodígio ganhou na moeda, a câmera deu um close no sorriso que ele tentava esconder no canto dos lábios. Ele tinha a voz de um soprano de coro. Brancas, por favor. Jogando outra vez com as pretas, Zênia reagiu desde o começo, simplesmente se opondo e movimentando suas peças, encastelando, não deixando nenhuma fraqueza óbvia e sem montar um ataque claro. Comate da Trincaira. Ele estava em igualdade de peças até que o prodígio fez com Zênia o que Zênia tinha feito com seu primeiro adversário e derrubou 2 de seus peões, a primeira fresta na defesa preta. Prometia. Tentando proteger seus homens, Zênia perdeu a ofensiva, e a falta de ofensiva levou a uma defesa sobrecarregada. Os alvos começaram a aparecer. Era tão difícil escolher que o prodígio se contorcia no banco. Foi quando só tinha 15 segundos em seu relógio que ele percebeu que Zênia ainda tinha quase 1 minuto inteiro. Nesse ponto, as pretas revelaram uma longa diagonal através do tabuleiro e um ataque à rainha branca. Não um ataque sério, não um que não pudesse ser refutado com 2 ou 3 minutos de análise. A mão do prodígio hesitou. Ela ainda estava no ar quando seu relógio marcou meia-noite. Platonov escarniço. Vitória de merda. Ele enganou um bebê. Administrou o tempo melhor do que um adversário que mal conseguia alcançar o tabuleiro. Agora são apenas 4 jogadores, disse Arcade. Eu nunca disse que ele não tinha talento. Disse que ele desperdiça seu talento. Ele só joga por dinheiro e isso é a prova. Em um cassino. Olhe para ele. Platonov apontou para a tela da televisão. Zênia tinha levantado seu capuz de forma a esconder o rosto. Ele pensa que é Bob Fischer. Durante o intervalo, uma garota da idade de Zênia ousou invadir sua solidão para lhe oferecer um chiclete com o mesmo cuidado de alguém que alimenta um animal meio selvagem. Quando o intervalo terminou, ela continuou no banco do jogador oposto e ele mascou mais atentamente.
Jogando com as pretas, ela imediatamente desafiou Xenia pelo controle do centro do tabuleiro. O estilo dela era de tanto sangue frio quanto dele, sacrificando um peão para ganhar tempo e ficar no mesmo plano que as brancas. Blitz é uma corrida de velocidade, e era difícil distinguir o começo do meio e o meio do final do jogo. 40 movimentos em 5 minutos. Sem empate. No outro tabuleiro ainda em ação, o campeão universitário contra um veterano grisalho, a necessidade de rapidez encorajava trocas em nome da simplificação. Em contraste, Xenia e a garota desenvolviam uma intricada estrutura de peões venenosos, ameaças veladas e ataques fantasmas. O mais leve movimento poderia fazer tudo vir abaixo. Ela estudava o tabuleiro com um olhar penetrante. Xenia fechava os olhos. Ele gostava de jogar às cegas. Arcade já o vira fazendo isso muitas vezes. Em sua cabeça, Xenia lhe dissera uma vez, ele via todas as variações em 3 dimensões. Não analisava. Via. Xenia abriu os olhos. Ele jogou. Começando em igualdade material, ele e a garota metralharam o tabuleiro nas 5 jogadas seguintes, terminando em posições que eram idênticas com uma exceção. Ela atacava o rei dele com um bispo enquanto ele atacava o dela com um cavalo. Um bispo tinha um alcance maior do que um cavalo, mas um cavalo pulava as linhas inimigas e em um jogo embolado isso fazia a diferença. Ela percebeu. Mate na quinta, ela disse, e colocou seu rei de lado. A garota tem possibilidades, disse Platonov. Já temos nossos finalistas. A apresentadora anunciou. O campeão da Universidade de Moscou Tomaszewski e a surpresa do nosso torneio. O que você achou do jogo de Xenia? Arkady perguntou. O que você achou? Platonov devolveu a pergunta. Você passou dias querendo saber o que ele andava fazendo. Estava se preparando. Lídia puxou Tomaszewski e Xenia para a frente da câmera e perguntou o que eles fariam com $1000, se ganhassem. Vou comprar uma bicicleta nova, disse Tomaszewski. Ele parecia atlético. E cerveja? E você? Lídia perguntou a Xenia. Um triciclo, Tomaszewski sugeriu. Xenia não disse nada. Olhou para uma gaiola de papagaios vistosos que se acotovelavam e piscavam as pálpebras duras. Deve ser um segredo, a apresentadora dispensou da resposta. Esta é a verdade sobre o xadrez, disse Platonov. As pessoas não ganham uma partida, elas perdem. Elas encontram uma maneira de perder. O xadrez é uma escolha após a outra e as pessoas se cansam de escolher. O corpo se cansa e o cerebro desiste. O cérebro diz, o que você está fazendo aqui se masturbando quando poderia estar gozando a vida, com mulheres e músicas e um bom champanhe? Como você acha que o campeão universitário vai se sair? Arkady perguntou. Contra Xenia? Ele não tem a menor chance. Platonov estava certo. O jogo foi um anticlímax. Embora jogassem com a câmera sobre eles, os finalistas não revelaram nenhuma estratégia original nem interessante. Os telespectadores observaram a demolição sistemática de um universitário por um garoto que não fez nada além de rapidamente lhe oferecer escolhas, uma atrás da outra. A cada escolha errada, a posição do universitário se deteriorava um pouco. Depois de 20 jogadas ele tinha perdido apenas um peão, mas não tinha para onde ir. Todos os movimentos envolviam alguma pequena perda. Ele estava atado por laços invisíveis que se apertavam conforme ele resistia porque via que a cada movimento sucessivo sua situação ficaria mais óbvia. Diante de seus amigos e admiradores. Professores. Na televisão. Ele fez a única escolha racional e moveu a mesma peça 2 vezes. Um movimento duplo, desqualificado. Disseram o produtor, Platonov, todos os jogadores e metade das pessoas no salão de jogo. Que pena, disse a apresentadora. A partida é decidida por uma desqualificação, um erro da parte de Tomaszewski, acidentalmente entregando a partida para seu adversário, Evgeny Lisenko. Que maneira terrível de perder o torneio quando ele estava indo tão bem. O estudante Tomaszewski se levantou da cadeira atônito, como um homem traído simplesmente por avidez e perplexo com a magnitude de seu erro. Ele só tinha precipitado o inevitável. Acontecia com os melhores jogadores e não havia nada a fazer exceto ser um bom esportista, embora, ao estender a mão para Xenia, o garoto tenha olhado com desprezo. Bom, temos um campeão. A apresentadora tentou ficar animada. E, felizmente, também temos uma partida bônus entre o jovem Evgeny Lisenko e o grande mestre Ilya Platonov. Você está bem? Arkady perguntou. Um pouco tonto, disse Platonov. Você tem um cigarro? Arkady saiu com ele do furgão para a mordida gelada de um vento que lançava flocos, formando arabescos de gelo. Os 2 homens tragaram ferozmente seus cigarros. Não foi para o torneio que Xenia se preparou, disse Platonov. Nunca houve dúvida sobre o torneio. Na porta do clube, a equipe de segurança acenou e chamou o nome de Platonov. Eles estão esperando por você. É difícil explicar para alguém que não é jogador, disse Platonov.
Há um momento na vida em que você imagina o xadrez tão perfeitamente que sua intuição é tão sólida quanto qualquer jogo de qualquer livro. Como música, se você consegue escutar a suíte inteira em um momento. Pode parecer que você movimenta suas peças com rapidez, mas está simplesmente seguindo uma partitura. E então um dia esse ouvido mágico desaparece e você se vê vendendo tabuleiros de xadrez para garotos para viver. Ou pior, a porta do furgão da televisão se abriu e o produtor gritou para Platonov entrar no clube. Platonov encolheu os ombros. Um dia simplesmente acaba. Platonov jogou com as brancas. Entre o estacionamento e o tabuleiro, ele parecia ter reencontrado sua arrogância usual e se envolveu nela como em uma capa. Em movimentos rápidos, sacrificou 3 peões, abriu o centro e desenvolveu suas peças enquanto as pretas ainda estavam digerindo suas presas fáceis. Pela primeira vez desde a abertura do torneio, Zenia parecia surpreso. Arkady ficou de pé na sombra de uma coluna, fora da linha de visão do garoto, e acompanhava o jogo em uma tela da câmera aérea. Se Arkady esperara que o velho não se arriscasse e tentasse logo uma vitória, estava errado. Platonov dera a Zenia uma enorme vantagem material. Por outro lado, as peças poderosas de Zenia não tinham se movido, enquanto os bispos e cavalos do grande mestre já estavam no campo de batalha. Era um ataque muito afoito para xadrez. Era blitz pura. Zenia descansou o queixo em uma das mãos e com a calma de uma jovem gárgula lá do alto, olhou para as peças no tabuleiro. Arkady tentava imaginar como seria ver o jogo como Zenia o via. O bispo astuciosamente se insinuando na diagonal, o cavalo pulando barricadas, a rainha uma diva, o rei ansioso e quase inútil. Ou isso era romântico demais? Será que Zenia via o jogo meramente em bytes, como um computador? Zenia avançou seu peão para mais perto da briga, uma provocação, e o ataque começou. Tão rapidamente quanto conseguiam bater no relógio, Platonov atacou e Zenia se defendeu. Eles moviam as peças em vai-vém, derrubavam peças, se encastelavam sob pressão, ofereciam e recusavam gambitos. O processo de pensamento não poderia estar envolvido, pensou Arkady. A razão não era suficiente. Aquilo era ritmo, pressão, intuição. A forma no tabuleiro mudava e mudava de novo. Mesmo na enorme tela do clube, era difícil seguir o fluxo e refluxo do jogo, e justo quando Arkady achou que a partida fosse terminar em menos de 1 minuto, Platonov fez uma pausa para avaliar o estrago. Metade das peças estava fora do tabuleiro e, de alguma forma, como se Zenia tivesse reembaralhado as cartas, a situação havia sido revertida. Platonov tinha um peão extra e Zenia, com a força das torres em dupla, controlava o centro. Segundos se passaram. Platonov parecia um homem tentando manter o portão fechado contra uma força maior. Arkady se perguntou se o grande mestre estaria tentando encontrar, nas centenas de milhares de jogos armazenados em seu cérebro, uma posição similar. Seu precioso peão era um peão isolado, mas era sua única chance de vitória e ele destinou uma torre para protegê-lo, abrindo uma brecha que o cavalo de Zenia imediatamente preencheu. Platonov se protegeu como um ouriço, o que era eficaz no xadrez. A blitz, no entanto, não era feita para ouriços porque os movimentos tinham de ser feitos imediatamente. Ele aparava golpe após golpe e, ao mesmo tempo, cuidava de seu peão em direção à 8ª fileira e possível transformação em uma segunda rainha. O rei preto assumiu a caçada, se movimentando em ângulo através de espaços abertos em direção ao peão. O rei branco foi sufocado por suas próprias defesas. Quando Platonov fez outra pausa, alguém espirrou e Zenia olhou para as fileiras de espectadores sentados. Ele levantou a cabeça de entre os ombros e olhou de novo. O grande mestre ainda estava estudando o tabuleiro quando Zenia deitou o rei preto. Platonov ficou perplexo. O que você está fazendo? Você está em vantagem. Contei os movimentos. Você ganharia. O professor em Platonov se sentiu ultrajado. Você contou errado. Como poderia fazer isso? Você venceu. Me acerte, disse um papagaio. O furgão da televisão tinha partido. Os participantes do torneio e suas torcidas tinham ido embora. A garota que jogará contra Zenia tinha esperado meia hora no frio mas, tremendo, desistira. Arkady esperou em seu carro na rua no final do estacionamento do cassino, com Vitor e Platonov. Eles tentaram esperar dentro do carro, mas as janelas embaçavam. O merdinha me entregou o jogo, disse Platonov. É insultante. Depois ele foi ao banheiro e desapareceu. Victor limpu o nariz e observou os minarets do Condorado. Neva em Samarcanda. Parece o título de uma canção, não parece? Quando nevar outra vez em Samarcanda. Apesar de sua garganta, Arkady teve de perguntar a Vitor. Você espirrou? Quando Zenia olhou. Foi para você. Eu tenho alergia. A quê? Coisas. Determinadas colônias. O que pedia que se perguntasse se era usando ou bebendo, pensou Arkady. Mas, Zenia não me viu, disse Vitor. Eu não preciso de caridade, disse Platonov. E eles não me deixaram falar sobre o clube de xadrez no fim das contas.
Isso daria um bom programa de televisão. Victor batia os pés no chão para se manter aquecido. Oh, veja! Alguém realmente precisa fazer esse trabalho. Os seguranças da porta da frente receberam paz para retirar neve. Trabalho abaixo da posição deles. Muito triste. A garganta estava reduzindo a voz de Arkady a um sussurro. Ele perguntou a Platonov, Zenia é bom mesmo? Você viu? Realmente? Complicado. Falando do diabo, disse Victor. Zenia saiu do cão dourado arrastado por um homem que o empurrava entre os seguranças, que se inclinaram sobre as pás e não lhes deram mais do que uma olhada. A alguns metros de distância, Arkady podia ver que um lado do rosto de Zenia estava muito vermelho. O homem usava um casaco de lona de trabalho que não combinava com suas calças de terno e seus sapatos de bico fino. A cena estava errada. O rosto de Zenia estava começando a inchar e transformar o olho em uma ranhura. Arkady nunca ouvira correr antes. Era difícil acreditar que ninguém na porta tivesse perguntado por quê. Na metade do caminho até Arkady, o homem enfiou a mão em uma lata de lixo, tirou uma toalha imunda e desembrulhou um revólver. Havia câmeras de segurança em cima dos postes por todo o estacionamento. Alguém ia ter de notar. Victor e Platonov continuaram ao lado de Arkady. O homem tinha um rosto fino, nariz comprido e cabelo louro em mechas. Exatamente como Zenia seria quando crescesse, Arkady percebeu. Aquele era o pai ausente, Lysenko pair. Os olhos do homem eram diferentes, queimados, como se ele tivesse olhado demais para o sol, e de perto seu casaco de lona exalava o cheiro acre do alcatrão. Ele era o homem de Alcatrão, o contramestre da equipe de trabalhadores que havia labutado tão inutilmente na rua que passava em frente ao edifício de Arkady. Zenia tentou se soltar e o homem o sacudiu como a um ganso preso pelo pescoço. O homem do Alcatrão gritou ao caminhar em direção a Arkady. Ele rasgou o cheque. Ele me viu e abandonou o jogo e quando lhe deram um cheque ele o rasgou. Uma parte daqueles $1000 é minha. Fui eu que ensinei ele a jogar xadrez. Então o dinheiro é seu. Matade? Arkady estava amável. Queria negociar antes de aparecer ajuda demais. $500, agora. Me dê o revólver. Era outro Nagant antigo, como o de George. Primeiro a grana. Primeiro a arma, insistiu Arkady. Teremos de ir até o banco para pegar o dinheiro. Preciso dele agora. Então precisava dele agora, pensou Arkady. Escutou gritos vindos do cassino. A última coisa que ele queria era Zenia no meio de um entrevero entre um maluco e guardas fortemente armados. Vamos deixar o garoto aqui e você e eu vamos diretamente para o banco. Garanto a você. Eu sei quem você é. Você é o cara que o esconde. Esconde? Arkady pensara que Zenia estava tentando encontrar o pai. De qualquer maneira, esse não era o rumo que Arkady desejava. Você e eu pegaremos o dinheiro e depois tomaremos uma vodka. Arkady se aproximou. Eu o procurei o ano todo. Primeiro me dê a arma porque os guardas estão vindo, e se eles o virem com ela, sabe como vão reagir. Arkady estendeu a mão. Você não quer levar um tiro na frente do seu filho. Um filho que foge. Não está funcionando, disse Victor. O pai de Zenia pressionou o revólver contra a cabeça de Arkady. O cano da arma fez cócegas em seu cabelo. Platonov tentou ficar do menor tamanho possível, talvez do tamanho de um átomo. Essa era a diferença, Arkady pensou, entre a realidade e o xadrez. Não havia outra partida depois. O trânsito passava cegamente ao lado. Seu carro, alguns metros adiante, estava longe demais para se proteger atrás dele. A mão de Victor deslizava lentamente para seu coldre. Me dá a arma. Isto é um disparate, o pai de Zenia disse depois de considerar, e atirou. Arkady teve a sensação de uma pequena ondulação em um lago, mas uma ondulação que se expandia a uma velocidade incrível, cada vez maior e maior e maior. Capítulo 13. O cerebro está intacto, mas está sangrando. Muito. Podemos drenar, mas não parar o sangramento. Simplificando tanto quanto possível, o cérebro é uma massa gelatinosa e o crânio é osso. O cérebro se expande, o crânio não. Neste momento, o cérebro macio de nosso paciente está preso e comprimido contra as arestas afiadas do interior de seu crânio. O que é o menor dos problemas, porque a pressão sozinha provoca mais sangramento, o que só aumenta a pressão e provoca ainda mais sangramento até o cérebro dele fisicamente se deslocar para um lado ou ter uma hérnia, e nesse caso o jogo está praticamente perdido.
Podemos manter sua cabeça para cima, bombear oxigênio, drenar e enxugar, mas não saberemos mais até que ele atinja o pico do sangramento em, estimamos, 12 horas. Se ele sobreviver a isso, então poderemos começar a nos preocupar com suas faculdades. Ele pode ser o homem que era ou pode não ser capaz de contar até 10. Enquanto eu introduzo a sonda, Natasha, pegue a broca, por favor, e me passe a fibra ótica. Ele consegue ouvir? Sim, mas não significará nada para ele. Está em um vácuo. Sem dúvida está perdendo neuronews. Quando o cérebro se desconstrói, quem sabe o que revela? As maiores alegrias, os piores medos. Ele não estava consciente quando chegou, e isso não é um bom sinal. Sinais vitais? Pulso, 75. ECG normal. Pressão sanguínea 16/8. Quando os neurocirurgiões vão chegar? Estão todos ocupados. Crianças, vocês estão no time. Quando há trauma cerebral, não esperamos por ninguém nem nada. Procurem e vocês encontrarão. Aqui, dentro do ponto de entrada, entre o osso occipital e a dura mater, uma bala, fragmentos de osso e um coágulo de bom tamanho. Gas, por favor. Este não é um caso perdido. Maria, agora que você o intubou, por favor, mantenha esse homem sedado. Não tenho alotano, estou usando éter. Ether? Maravilhoso, a escolha do século XIX. Helena Ilichina, não foi para isso que treinei você. Vocês todos estão fazendo um excelente trabalho. Queremos ter certeza de que tudo está direito e limpo. Timos de remover o coágulo antes de estancar o sangramento. Corrijo, os sangramentos. Valentina, entroussaya. Vou ficar. Faça isso, então. Delicadamente. Você não está perfurando petróleo. Eu não entendo. Quando ele foi preparado havia pólvora no cabelo. O tiro foi a queima-roupa, mas a bala penetrou apenas no crânio. Evidentemente, é um cabeçadura. Você viu as marcas de enforcamento no pescoço? Sei que o estrangulamento às vezes é um jogo sexual. Como você sabe essas coisas, Tina? Só de ouvir dizer, ele foi enforcado e levou um tiro na cabeça e ainda está vivo. É um homem de sorte. Silencio. Veremos. Depende do que você chama de sorte. Cortes e os unidos dos monitores. Ótimo. Broca, por favor. Lembre-se, o cérebro não tem terminações nervosas, não sente dor. Sucção, por favor, e para a testa uma ponta menor na broca. A testa? Para monitorar a pressão no cérebro. Não é bonito, mas dá para o gasto. Você tem certeza de que ele não ouve? Tomara que não. Ele ficaria muito desanimado. Arcade começou procurando Zênia entre as toalhas de piquenique. Em vez disso, viu seus pais, que estavam sentados com um cesto aberto em uma toalha cheia de garrafas de champanhe. Se apresentando? O general perguntou. Arcade cumprimentou-o, me apresentando, senhor. O acampamento está seguro? O acampamento está seguro. Você ouviu isso, Belov? Arcacha vai ser meu novo ajudante de ordens. Você está dispensado. Sim, senhor, disse o sargento. Mas é melhor checarmos. Com facilidade, ele colocou Arcade nos ombros e correu pelo gramado. Eles chamavam de gramado o que na verdade era um prado abandonado com flores silvestres confinadas em um lado da dacha, uma cabana de 4 quartos e varanda e, na parte mais baixa, bétulas e salgueiros e os lampejos de um rio. Seu pai fustigava a grama alta e as cabeças brancas das Margaridas e Arcade, mesmo de calças curtas, se sentia como um cossaco com um sabre. Você está ficando grande demais. O pai pôs Arcade no chão e eles estavam na toalha com a mãe de Arcade e Belov, desfrutando dos sanduíches. Eles tomaram champanhe, ele, limonada. O gramado estava coberto de toalhas e da algazarra dos oficiais e de suas famílias. Nenhum era tão elegante quanto o pai de Arcade em seu uniforme bem talhado, com estrelas nas ombreiras, ou tão bonita quanto sua jovem esposa, a mãe de Arcade. Vestindo renda branca, os cabelos pretos caindo até a cintura, ela estava envolvida em uma aura de sonho. Sabe o que você me lembra? O pai disse para a mãe. Durante a guerra, passei alguns dias em um lugar indefinido onde se contava uma linda lenda sobre um lago para onde todos os cisnes iam. Um lago que só os verdadeiramente inocentes podiam encontrar, e por isso ninguém o vira em centenas de anos. Mas você é o meu cisne redentor. Ele se inclinou sobre a toalha para lhe dar um beijo e então se virou para Arcade. Quantos anos você tem, Arcacha? 7, no mês que vem. Já que tem quase 7, tem um presente de aniversário antecipado para você. O general deu uma caixa de couro para Arcade. A mãe disse, Kirill, você vai deixá-lo mimado. Bom, se ele vai ser meu guarda-costas. Pelo cheiro de óleo de arma, Arcade soube o que era o presente antes de abrir a caixa, mas era melhor do que imaginara, uma arma do seu tamanho. Vocês dois são terríveis, disse a mãe. O pai disse, uma arma de mulher para começar. Não se preocupe,
Quando crescer terá armas maiores. Experiment. Arcade mirou em um pequeno pássaro marrom que trinava em um poste de madeira. O tentilhão é do couro do deus, disse a mãe. O pássaro explodiu em penas. Ele está morto? Arcade ficou chocado. Saberemos melhor em 12 horas, disse o pai. Eu vou dar um passeio. A mãe se levantou. Vou procurar borboletas. O pai disse, tenho de bancar o anfitrião, não posso ir com você. Arcacha cuidará de mim. Sem o revólver. Arcade e sua mãe caminharam por entre hortênsias carregadas de flores cor-de-rosa. Com uma rede de borboletas como arma, ele atirava em agentes americanos quando eles saltavam das moitas. Ela caminhava absorta, olhos para baixo, sorrindo para algo que só ela ouvia. Quando chegaram ao rio, ela disse, vamos catar pedrinhas. 1822. PIC, 18 millimeters of mercury. PS, 16/8. PC, 75. O que isso significa? Posso ter a ficha do paciente de volta? PS é pressão sanguínea, PC é pulsação cardíaca e Picture é pressão intracraniana. A Picture normal é até 15 milímetros de mercúrio. Os danos começam nos 20 e a morte começa em 25. Você é da família? Colega. Eu estava lá quando ele levou o tiro. Pensei que tivesse morrido. A bala penetrou o crânio, mas não o envoltório do cérebro. Não sei como. A balística concluiu que a arma era tão antiga que podia ser da época da guerra, assim como as balas dentro dela. A pólvora se deteriora. Um tiro tão antigo mal consegue passar pelo cano. Quando ouvi isso pensei que Renko sairia caminhando em 1 ou 2 dias. Então cheguei aqui e... é proibido fumar aqui. Desculpe. Eu cheguei aqui e ele está respirando por meio de aparelhos com um catéter no braço e tubos saindo por todos os lados da cabeça. O cérebro está sangrando e inchado. Ele vai viver? Saberemos melhor em 12 horas. Você não vai fazer nada até daqui a 12 horas? Ele está sendo monitorado e observado o tempo todo. Tem sorte de estar vivo. Estamos só com a metade da equipe por causa do tempo. Quando ele chegou, tive de organizar um grupo de residentes. Residentes? Enfiar um tubo em uma traqueia tão contundida não foi uma tarefa simples. Também é proibido beber aqui. Guard a garrafa. Detetive, primeiro nos deixe devolvê-lo vivo a vocês, então poderá jogar fumaça na cara dele ou colocar vodka no lugar do soro, o que quiser. Fui claro? Estamos nos entendendo? Ok. A família foi avisada. Tem uma mulher que não é esposa e um garoto que não é filho. O garoto estava na cena do crime. Meu amigo está ouvindo tudo isso? Sim e não. Ele está em coma induzido para preservar funções cerebrais. Palavras são apenas sons. Posso falar com ele? Seja positivo. Arcady. Sobre genia. O pilantrinha se mandou depois que você levou o tiro. Ninguém o viu desde então. Mas veja que curioso, o sobrenome do cara que atirou é Lisenko. O mesmo de Zênia. Não consegue pensar em algo mais positivo? Suponho que esse agressor, Lisenko, tenha sido detido. Ele levou 3 tiros no peito e 2 na cabeça. Para mim, parece muito positivo. Arcade caminhou rio acima enquanto procurava, de forma que quando cutucava as pedras com os dedos dos pés, os sedimentos que levantava eram levados pela água. Embora a superfície da água brilhasse com a luz, sua sombra revelava uma multidão de peixinhos coloridos com listras vermelhas ou azuis, verdes ou pretas, que iam e vinham sobre um leito de pedras redondas. Você prefere pegar borboletas ou pedras? A mãe perguntou. Qualos. Antes você detestava caçar coelhos. Mudei de ideia. Bem, hoje serão pedras. Veja, a minha rede já está cheia. Ela chapinhava descalça na água como Arcade, segurando os babados de seu vestido com uma das mãos e a rede de borboletas com a outra. De tempos em tempos, parava para receber mensagens. Não de Arcade, mas de pessoas que só ela escutava. O barulho das águas cobria a conversa. O que eles dizem? Ele perguntou. Quem? As pessoas com que você conversa. Ela lhe deu um sorriso confidencial. Eles dizem que o cérebro humano flutua em um mar de fluidos cerebrais. O que mais? Para não ter medo. 2322 pic, 19 mm HGPC, 17/8. PC. 70. Entendo. Entendo. Ele vai morrer e, se viver, será um vegetal. Não necessariamente. Mas, com certeza, não será capaz de enfrentar os rigores de uma investigação criminal. Ele pode ter permissão médica para voltar ao trabalho. Isso também dependeria de você. Você é o promotor. Exatamente. Meu departamento não é um centro de reabilitação. Você não acha que estamos colocando o carro um pouco na frente dos bois? O momento crítico será esta noite. Se ele conseguir passar por ela, então poderemos avaliar os danos.
Francamente, é uma surpresa não ter visto você aqui antes. Um de seus investigadores leva um tiro, talvez fatal, salvando um garoto de um lunático armado e ninguém de seu departamento vem ver como ele está? Tudo o que sabemos com certeza é que ele levou o tiro do lado de fora de um cassino. As circunstâncias do incidente são obscuras. Ele pode ouvir? Não. Então, qual é a razão para ir? Me telefone de manhã se ele ainda estiver vivo. Arcade e sua mãe observavam à distância enquanto os oficiais decoravam a varanda. Ela suspirou. Lanternas de papel. Espero que não chova. Não queremos que nada estrague a festa do seu pai. O que vamos fazer com as pedras? Pagantu Arcady. Seus bolsos estavam tão cheios que era difícil andar. Pensaremos em algo. Visitas não são permitidas. Como você entrou? Sou médica, mas não dele. Então, o que você é dele? É uma relação pessoal. Você perfurou? E drenei. Pique? 5 milímetros acima do normal e não estamos nem perto da maré alta. Outros 5 e o resultado será fatal ou, pelo menos, danos permanentes. Leia a ficha. Tudo o que podia ser feito foi feito. Os outros sinais vitais não estão tão ruins, nem tão bons. Você disse pessoal, mas não parece abalada. Por favor, não me diga que você terminou o relacionamento recentemente. Depressão pode ser um elemento muito ruim nesse momento. Silencio. Entendo. Você está disposta a mentir pelo menos por um tempo? Mentir é a minha especialidade. Pensei que você fosse médica. Exatamente. Minto o dia inteiro para crianças que estão morrendo. Eu lhes digo que elas têm uma chance de correr e brincar quando sei que não viverão mais de uma semana. E gravo suas vozes como se fosse um jogo quando na verdade a fita é para suas famílias guardarem de lembrança. Uma recordação. Portanto, tenho pouca consideração pela verdade se uma mentira funciona melhor. O problema é que um investigador tem um excelente ouvido para mentiras. Você é ucraniana? Sim. Como se conhecerão? Em Chernobyl. Romântico. O orgulho de seu pai era um lago, 60 por 40 metros e fundo suficiente para nadar. Barragens no rio traziam água fresca suficiente para comunidades de peixinhos dourados e percas, rãs e libélulas, tábuas e juncos. Um barco a remo ficava amarrado em um cais. Uma balsa amarela e uma boia branca flutuavam no centro do lago. Todas as manhãs, o general caminhava de roupão por um estrado de abetos até seu lago e nadava por meia hora. À tarde, todos eram bem-vindos. Era uma época dourada, quando o pai de Arcade esperava por sua longamente adiada promoção a marechal do exército, que as pessoas diziam estar finalmente chegando. Eram dias de badminton no gramado e mesas compridas cheias de convidados e brindes intermináveis. Quando estavam sozinhos, seus pais remavam, levando piqueniques até a balsa. Uma noite, eles levaram um gramofone e dançaram na balsa. 012 pic, 12 mm HGPC, 9/9. PC, 65. Ainda mais uma hora. Maria, tudo que tenho feito é olhar para aquele monitor idiota, tentando conseguir que a pressão diminua pela força da minha vontade, mas não estou fazendo um bom trabalho. De qualquer maneira, vocês, crianças, se saíram bem. Estou orgulhosa de vocês. Onde está Valentina? Vocês não iam voltar para casa juntas? Ela está lá fora. Sozinha? Não poderia estar mais segura. Está conversando com um detetive. A mãe sorria enquanto remava como se ela e Arcade tivessem se lançado em uma aventura secreta. Pedras molhadas e a rede de borboletas estavam aos seus pés. As pedras enchiam de maneira desconfortável os bolsos de Arcade e ele jogou uma na água. Oh, não, Arcacha, disse a mãe. Vamos precisar de todas. 0473 pic, 12 mm HGPC, pais presete 12 PC, 100. Você voltou e está bêbado. Não preciso de uma médica para me dizer isso. A questão é, Helena Ilichina, se é que posso usar seu patronímico, que não estou bebendo no local. Nem mesmo fumando. Apenas visitando. Por que você está aqui? Pergunte a meu amigo Arcade. Sou a sombra dele. Posso ser a sombra bêbada dele, mas ainda assim sou sua sombra. Portanto, não vou embora. Eu posso chamar a segurança. Não tem segurança aqui. Já olhei. É uma vergonha. Você está tão bêbado que mal consegue ficar em pé. Então me arrume um lugar. Me dê uns travesseiros. Meu Deus, para que é isso? Isto é para atirar nas pessoas. E as balas são novas. Arcade subiu desajeitadamente a escada, tentando não perder nenhuma pedra. Esvaziou os bolsos na balsa e ajudou com as pedras que sua mãe lhe passava do barco. Eram maiores e mais definidas do que as dele. Ela se sentou ao lado dele enquanto a balsa girava lentamente, acompanhando o zigue-zague das libélulas, das tábuas, losnas e salgueiros que apareciam ao longo das margens do rio sob o céu cor de pêssego do final do outono.
A datcha desaparecerá atrás das fileiras de abetos. Não vai durar, ela disse. Não é um lago natural. Vai acabar se transformando em um buraco de lama, um pântano estagnado. O que fazemos com as pedras? Deixe-as aqui. ¿Por qué? Veremos. Quando? Você tem de ser paciente. É uma surpresa? Não, acho que não é uma surpresa de jeito nenhum. Agora, vou remar e levar você de volta para o cais. Quando você chegar em casa, não incomode seu pai. Limpe-se, coloque roupas limpas sozinho e depois pode se juntar à festa. Você consegue fazer isso? Embora as mangas e a barra do vestido de sua mãe também estivessem molhadas, ele não disse nada. Mas quando chegaram ao cais, antes que ela remasse outra vez para a balsa, ele perguntou, como você se sente? Ela respondeu, maravilhosamente bem. 0750. PIC, 24 millimeters of mercury. PS, 21 tenths. PC, 55. Detective, accord. Detective Orloff, accord. Alguém está. Accord. As luzes se apagaram. Você está no hospital. Que homem mais inútil. Accord. Arcade limpou a sujeira com uma toalha, vestiu roupas limpas e foi se unir à multidão na varanda, onde o ponche de frutas estava batizado com vodka e um trio cigano tinha sido expulso pelos oficiais do Estado-Maior para dar espaço para o mambo, uma popular importação cubana. Arcade foi puxado para uma fila de conga que circulava para dentro e para fora da casa. Não viu a mãe, mas aquele era exatamente o tipo de evento que ela detestava. O sargento Belov puxou-o para um canto e perguntou, Arcacha, onde está sua mãe? O general está procurando por ela. Ela está vindo. Ela te disse isso? Sim. Arcade voltou para as festividades. Agora que a noite tinha caído, fogos de artifício estavam começando. Ele esperava ansioso pelas rodas de Santa Catarina e pelos foguetes que salpicavam cores na noite. Meia hora mais tarde, seu pai o puxou para fora da dança. Onde está sua mãe? Procurei por toda parte. Pensei que você tivesse dito que ela estava vindo. Foi o que ela me disse. Arcacha, onde foi que ela disse isso a você? No lago. Seu pai organizou um grupo de 8, incluindo Arcade. Eles passaram pelos abetos com lanternas que varriam as sombras à esquerda e à direita. Arcade meio que esperava que ela saísse em disparada de trás de uma árvore, mas eles chegaram ao cais sem sinal dela. O barco estava amarrado na balsa. Ela nadou de volta. Alguém sugeriu. O general tirou as botas e mergulhou na água. Segurando a lanterna no alto, nadou com a outra mão até a balsa, onde mexeu as pernas para se manter na superfície e dirigiu a luz para debaixo dos barris da balsa. Ele se arrastou para cima da escada e disse, nada aqui. Sua voz atravessava a água. Direcionou o foco de luz para o lago e para as margens de tábuas e juncos. Nada ali. Onde estão as pedras? Pergunto Arcade. Eu a ajudei a encontrar pedras. Pedras para quê? Não sei. Seu pai olhou para o céu e então direcionou a luz da lanterna para a boia branca. Quando a balsa balançava os barris, fazia um som de engolir. Arcade desejou estar em outro lugar, qualquer outro lugar. Seu pai subiu no barco e remou até o cais. Só o menino. Arcade se sentou na popa enquanto seu pai remava. Pegue a lanterna. Eles deslizaram os últimos metros. Sua mãe flutuava virada para baixo sob a superfície, uma das mãos amarrada com um cordão de algodão na âncora da boia, de um bloco de escória de metal preso por uma corda. A luz em seu vestido branco a tornava leitosa e luminosa. Ela ainda estava descalça. Seus olhos e sua boca estavam abertos, o cabelo alvoroçado e, com partículas se movendo ao seu redor, ela parecia um anjo voando. Não deixará nenhuma saída. Não apenas amarrara uma das mãos no bloco de escória, mas encher a mão com a rede de borboletas cheia de pedras. As pedras são aquelas. Sim. Você as juntou? Só ajudei. E não veio me contar? Não. Sem dizer mais nada, seu pai girou o barco e remou até o cais, onde seus oficiais do Estado-Maior esperavam, sem sapatos e camisas. O sargento Belov ajudou Arcade a sair. Seu pai disse, leve-o para casa, para qualquer lugar, antes que eu o mate. 0,3 HPIC, 7 HGPC, 2/8. PC, 75. Esses números são bons, não são? Não graças a você, detetive. Alguém veio à UTI na noite passada. Felizmente, não devem ter reparado que você estava em um estupor alcoólico. Completamente bebado. Então, Renko superou a crise. Ele está bem? Ele está vivo. De que maneira? Ninguém sabe.
Capítulo 14. Arkady estava em uma enfermaria com 8 camas, cada uma com uma cortina para privacidade, uma mesinha de cabeceira sem abajur e um botão de chamada que estava desligado. Por outro lado, Helena Ilishina vinha toda manhã checar suas incisões. Era uma mulher grande, de olhos bonitos, e com seu jaleco de laboratório e touca alta branca parecia um mestre padeiro. Não fale. Suas vias aéreas ainda estão feridas. Faça sinal de sim ou não com a cabeça ou escreva no bloco. Eles estão lhe dando bastante água. Canja de galinha. Ótimo. Ela sorriu ternamente, mas Arkady a vira aterrorizando a equipe de enfermeiras com ameaças do que faria se algum de seus pacientes ficasse sem atendimento. Você está se recuperando muito bem. Ele apontou para a testa. Sim, você tem um pequeno buraco na cabeça. Não seja infantil. Em 3 meses ninguém perceberá. Você tem buracos muito maiores na parte de trás da cabeça. Acredite. Também um pouco de titânio. Quando seu cabelo crescer novamente ninguém saberá. Veja pelo lado bom. Praticamente nenhuma morte cerebral, e como o trauma foi uma bala, não um tumor, a recuperação deve ser completa. Arkady escreveu, dor de cabeça. 2 dias depois de uma cirurgia cerebral, não é surpresa. Vai passar. Enquanto isso, não se sente muito rapidamente. Há risco de desmaio, no seu caso, muito pequeno. Vamos lhe dar algo para a dor. O principal agora é não espirrar. Aí você vai saber o que é uma dor de cabeça. Arkady escreveu, espelho. Não é uma boa ideia. Ele sublinhou, espelho. Você não é uma princesa de conto de fadas. Como posso dizer isso gentilmente? Você é um homem com um buraco na cabeça, um machucado preto ao redor do pescoço e sem cabelo. Não vai gostar do que verá. Conheço o seu tipo. Você é o investigador dedicado que vai voltar direto para o trabalho. As balas ricocheteiam em você. Ela pegou uma caixa de lenços de papel. Que formato é este? Escreva. Arkady ficou perplexo. É um quadrado, ela disse. Ela deixou a caixa de lenços e tirou uma laranja do jaleco. Que formato é esse? O formato era familiar, mas ele não conseguia se lembrar do nome. Que cor é esta? Ela perguntou. A palavra estava na ponta da língua. A área do cérebro que a bala afetou processa a informação visual, isto é, formas e cores. Se os seus neuronídeos estiverem apenas avariados, gradualmente eles poderão se recuperar. Arkady olhou para o paciente na cama ao lado, uma vítima de acidente com a perna em tração. Ele tinha um gesso em forma de algo e estava bebendo um suco de alguma cor através de alguma coisa. As palavras estavam bem ali, atrás de uma vidraça. Qual é a última coisa da qual você lembra? Ele escreveu, indo para o cassino. Você não se lembra do homem que atirou em você? Ele balançou a cabeça. Lembrava-se de chegar ao cassino e entrar no furgão da televisão com... Quem era? Que tipo de cérebro era aquele? Ele começou a se levantar da cama, mas parou, com náusea e tontura. Helena Ilishina o segurou e ajudou a se deitar de volta no travesseiro. Isso foi ambicioso. Tem um problema. A bala também atingiu o cerebelo, que controla o equilíbrio. Não tinha ideia de que seria um paciente tão difícil. Você sobreviveu a uma bala na cabeça e acha que é o mesmo homem que era antes. Ela mostrou novamente a laranja. De que formato eu disse que isso era? Nada veio à mente de Arkady. Que cor eu disse? A resposta era uma neblina. Por falar nisso, quando eu estava com você e seu amigo Vitor na unidade de tratamento intensivo, o elevador se abriu e eu tive a nítida impressão de que alguém veio até a UTI. Não escutei passos, simplesmente tive a impressão de que chegaram até a porta e depois se foram. Devem ter visto Vitor. Vitor estava bêbado e desmaiado, mas acho que não perceberam. O que acontecia com Vitor com frequência, Arkady pensou. Voltar ao trabalho. Arkady escreveu no bloco. Ela balançou a laranja sobre seu peito. Pratique. Vitor perguntou. Helena Ilishina contou a você sobre a outra noite? Eu estava como Cid, morto, preso à minha cela, cavalgando para enfrentar os mouros uma última vez. Arkady escreveu. Porre completo. Pois é. Mas funcionou. Fosse quem fosse, se mandou. Homem morto. Arkady escreveu. O homem que atirou em mim. O agressor no cassino era Osip Igorevich Lysenko. Recentemente liberado da prisão, 18 meses por vender metanfetamina. Quando saiu, conseguiu seu primeiro emprego no conserto de vias públicas. Trabalhou por toda a cidade. Conversei com as mulheres de sua equipe. Elas disseram que estavam fazendo um concerto em seu quarteirão quando Lysenko começou a agir de modo estranho, como se estivesse no comando. Ele era esquisito, para início de conversa. Acredite em mim. Eu fui até seu muquifo, um buraco miserável com pratos de lixo e pilhas de livros sobre xadrez de Kasparov, Karpov, Fischer, todos os campeões. Anotações em todos os livros, as melhores jogadas.
Pelo menos, era o que ele pensava. Era um viciado, então deve ter pensado um monte de coisas. Genia. Havia uma foto dos dois jogando xadrez, o que mais? Era o golpe da família, o golpe transiberiano. Ozip Lysenko costumava levar o pequeno Zenia no trem. Você sabe como é uma longa viagem de trem. Você fica cansado de olhar pela janela. Fica cansado de ler. 2 dias passados e mais 4 dias de viagem adiante e você está cansado. Então você percebe que a porta de um dos compartimentos está aberta e dentro pai e filho estão jogando xadrez. É uma cena bonita e você para um segundo a fim de observar. O menino vence e o pai informa você e a todos os demais que o menino nunca perde. Você se diverte. Você é um hidrologista ou um engenheiro ou um minerador de ouro de Kamchatka. O pai diz, se não acredita em mim, jogue você com ele. O menino tem 8, 9 anos, parece mais novo. Aí ele engana você direitinho. Você, um homem da ciência ou um rigoroso aventureiro, leva um chute público no traseiro dado por um menino, porque a essa altura o corredor está lotado. Isso é diversão, a única diversão em milhares de quilômetros. Lysenko deve ter feito um acordo com o encarregado do vagão para ele ficar longe, cuidando do seu samovar. Aí você começa a levar o negócio a sério. O primeiro jogo não conta. Como o menino se sairia se houvesse dinheiro na jogada? Ele lhe dá uma segunda surra, o que leva ao dobro ou nada. Logo, é isso o que lhe resta, nada, e o próximo otário se aproxima. O pai alerta que o menino nunca perde. Eles são avisados e isso é justamente o que os atrai. Os Lysenko faziam 2 viagens de ida e volta por mês durante um ano. Quase não saíam do trem. O golpe só acabou quando eles tentaram aplicá-lo nos mesmos mineradores em 2 viagens seguidas. Mineradores Azarodos. Deram um corretivo para valer em Ozip. Foi aí que ele começou a vender metanfetamina. Mãe. Nada. Sinto que ela se mandou. É claro que não vamos conseguir nenhuma informação de Zenia porque ele desapareceu. Não me pergunte por que ou para onde. O menino pode estar escondido em centenas de lugares. Ontem, bêbado. Oh, não apenas bêbado, fantasticamente bêbado, bêbado em um novo nível. Tenho que agradecer a seu amigo Platonov. Pegamos os $500 dele e fomos direto para o Aragvi. Cozinha georgiana, blinis, caviar, champanhe de qualidade, mulheres histéricas. Foi um belo gesto. Victor Salyaku. Bebemos a você. É como se rezassem por mim, pensou Arkady. Ele pegou no sono no meio da visita de Vitor e quando acordou eram 16 horas e as camas eram aeródromos de moscas. Elas giravam, mergulhavam, faziam nós no ar enquanto os pacientes mofavam. Alguns homens mofavam com membros da família atrás de cortinas discretamente cerradas, outros mofavam flagrantemente, expostos em camisolas de hospital de tamanho único sem vodka e cigarros, a vida perdia o propósito. O último prazer e conforto deles fora-lhes tirado e, com certa determinação severa, eles mofavam e pensavam em como tornar a vida das enfermeiras mais difícil. As enfermeiras, por sua vez, abaixavam o volume da televisão para um murmúrio ininteligível e aumentavam o volume do rádio em seu posto. Caminhar era permitido apenas no corredor central que levava às outras alas. Os pacientes cambaleavam, empurrando os suportes de soro. Ele escutou os barulhos de uma maca que passava pela porta. Helena Ilichina o alertara de que a irritabilidade era um efeito colateral da medicação. Como alguém poderia não ficar irritadiço depois de levar um tiro na cabeça? Havia algo mais do que apenas irritação. O cérebro era o espaço sideral. 1 bilhão de galáxias, poesia, paixão, memória, imaginação, o mundo e mais habitavam ali. Então um cirurgião cheio de boas intenções vem e fura o crânio com uma broca como se fosse apenas um balde com uma massa pastosa rosa acinzentada. Arkady se sentiu curiosamente desnudo e ao mesmo tempo queria gritar, esse não sou eu. Pegou o bloco e o lápis para anotar tudo o que Vitor havia lhe dito. Spasai. Karpov. Fischer. Zadrez. Era tudo de que se lembrava. Havia uma laranja em sua mesinha de cabeceira. De que cor? Quando ele despertou era noite. Um copo plástico com caldo morno e um canudo tinham se juntado à laranja. Ele levantou a cabeça milímetro por milímetro, estendeu a mão e delicadamente apalpou a atadura na nuca. Helena Ilichina tinha dito que se o fluido se acumulasse ele o escutaria se mover, então ele realmente se lembrava de algumas coisas. Uma jovem enfermeira verificou sua pressão sanguínea e trocou seus curativos. Ela não conseguia tirar os olhos de sua testa, e ele decidiu que provavelmente era melhor mesmo não ter espelho. Quando ela saiu, os olhos dele se voltaram para a televisão, onde um desenho animado foi seguido pelo noticiário. Condições melhores na Chechênia, solidariedade fraternal com a Bielorrússia, reavaliação moderada na Ucrânia. Internacionalmente, havia alívio pela Rússia ter reassumido seu papel tradicional de liderança e ter restabelecido o equilíbrio da ordem mundial. Na própria Rússia, pesquisas mostravam que a confiança pública aumentava e o povo se unia contra os terroristas.
Nikolai Isakov discursou em um comício ao ar livre dos ultranacionalistas patriotas russos. Ver outra vez. Helena Ilishina voltou para a cabeceira da cama de Arkady. Como você sabe? Tudo o que ele via na tela era uma multidão. Sud de Tver. A cidade de Tver ficava na estrada de Moscou para São Petersburgo. Fora isso, Arkady nada sabia sobre Tver. Você vai lá com frequência. Pega o trem toda sexta-feira depois do trabalho. É um trem lento no meio da noite. Por que não vai dirigindo no sábado de manhã? Se tivesse um carro, eu iria. Parece um luxo. Você tem um amigo lá? Não. Minha mãe está no hospital, não exatamente morrendo, mas a caminho disso. Trabalho lá nos fins de semana para ter certeza de que a equipe a trata bem. E basta de falar sobre mim. Ela redirecionou a atenção dele para a televisão, onde um pelotão de meninos estava vestido com a camuflagem do exército. Tver é muito patriótica. Bandeiras eram agitadas, uma imagem colorida, embora Arkady não conseguisse nomear as cores. Capítulo 15. O travesseiro em forma de anel que protegia a incisão na nuca de Arkady permitia apenas uma posição. Dentro dessa vista restrita, Helena Ilishina assomou. Fiquei sabendo pelas enfermeiras que você está pedindo para ir para casa. Afinal, já se passaram 4 dias inteiros desde a cirurgia cerebral, 4 dias desde que você chegou aqui quase estrangulado e com um tiro na cabeça. Não admira que você queira retomar a vida normal. Ele murmurou, eu quero um espelho. Ainda não. Quando você puder andar, tem um espelho no banheiro dos homens. Me coloque em uma cadeira e me empurre. Você está cheio de fios e tubos. Você não tem um espelho com você? Não nos meus plantões. Você dormiu bem? Ela perguntou. Arkady mencionou umas batidinhas que escutara durante metade da noite, batidas irregulares que pareciam vir de um lado da sua cama e depois do outro. A médica dissera que era dentro de sua cabeça. Era preciso aceitar, ela devia saber. Preciso de um telefone. Mais tarde. Com sua garganta, não quero que você fale demais, nem que transforme isso aqui em um escritório. Eu ainda gostaria de um espelho. Amanhã. Você disse isso ontem. Amanhã. Ele exercitava a memória lendo uma página de uma revista, Men's Health ou Bebê Russo, o que estivesse disponível. Esperava 5 minutos e testava o que se lembrava, quando se lembrava de testar. Ou tentava recordar números de telefones e associá-los a nomes. Os números mais antigos vinham à cabeça primeiro, restabelecendo sua precedência. Passaporte, carteira do exército, números de telefones de rostos que ele não via fazia anos. Números mais recentes, como o do celular de Eva, eram fiapos de neblina. O tempo mordiscava durante a tarde. Partículas de poeira se levantavam e flutuavam em circulação regular. O homem na cama à sua frente morreu. Seu vizinho, uma traqueostomia, apertou o botão de chamada com urgência. Pelo canto do olho, mais ao fundo da enfermaria, Arkady via os médicos fazerem sua ronda, sempre perguntando pelo fígado. Cuidados com o fígado eram preeminentes na terra da vodka. Ele continuava a lutar com sua memória. Alguns números de telefone emergiam inteiros, alguns em parte. 33, 31, 33, por exemplo, era a maior parte de um número de telefone ou a combinação completa de um cofre. Telefone de quem? Cofre de quem? Nós examinamos sua incisão e a contagem de glóbulos brancos no sangue e chegamos à conclusão de que você está tendo uma cura excelente e nenhuma infecção. Quer colocar tudo isso em risco por uma caminhada? Preciso de um passeio, Helena Ilishina. Um pouco de exercício. Eu não o tomaria por um fanático por exercícios. Deixe-me falar sobre exercícios. Estamos preocupados com seu equilíbrio e, Deus nos livre, uma queda. Então, seu primeiro passeio, quando estiver livre dos cateteres, será em uma cadeira de rodas. Depois, uma perambulação aqui dentro com alguém pronto para ampará-lo se você tropeçar. Depois, caminhadas curtas em seu bairro com amigos. E depois? Fique longe do metrô, não dirija, não beba, não nade, não corra, não jogue futebol, não seja estrangulado, não seja atingido na cabeça. Talvez você deva considerar outra área de trabalho. Para alguém nas suas condições, não consigo pensar em um trabalho pior. O problema é que você não sabe quem você é. Encontrará brechas inesperadas e mudanças em diferentes capacidades. Mudanças de humor. Mudanças no olfato e no paladar. Limites na solução de problemas. Você ainda não sabe o que não tem. A bala provocou uma onda de choque por todo o cérebro. Você tem de deixar que ele se restabeleça.
É o malvou o esalo. Helena Ilichina não se impressionou. Eu perguntei sobre depressão? Não. As coisas já não estão ruins o suficiente? Há algum histórico de depressão em sua família? O normal. Algum suicídio? O usual. Sua atitude tem muito que ver com a sua recuperação. Vou me recuperar se ninguém mais me der um tiro. À noite, a enfermaria mergulhava em um torpor narcótico. As enfermeiras de plantão esfregavam os olhos e remexiam na papelada. Um apito do micro-ondas anunciava que alguma coisa estava quente. Arcade se levantou tão lentamente quanto um mergulhador de grandes profundidades se aproximando da superfície da água. A cama quase não rodopiou e, quando conseguiu controlar a náusea, deslizou até ficar de pé no chão, colocou o travesseiro em forma de anel na cama e deixou que sua cabeça se acostumasse com a altitude. Arrancou o catéter do braço e, exceto por algumas gotas, estancou o sangue com o polegar. Para não fazer barulho, ele saiu sem os chinelos, embora deslizasse os pés ao caminhar. A distância até o banheiro era um vácuo interminável. Suas pernas tremiam. Quem imaginaria que ficar de pé exigiria tanto esforço? Quando chegou à porta do banheiro, o envelope de papel que era sua camisola de hospital tinha aderido ao suor em seu corpo. Primeiro, ele teve medo de que uma luz se acendesse automaticamente quando abrisse a porta e depois teve medo do breu quando fechou a porta atrás de si. Tateou com as duas mãos até achar o interruptor. O banheiro tinha um vaso, uma pia e um espelho. Ele urinou e, ao sair, viu uma criatura com a cabeça raspada e um anel violeta ao redor do pescoço. Arcade virou o suficiente para mostrar a ponta de uma sutura preta e o palhaço exibiu uma exatamente igual. Juntos, Arcade e o palhaço tiraram a atadura da testa para revelar uma fileira de suturas como pestanas. Arcade cambaleou para longe do espelho e passou pela porta, apoiando uma das mãos na parede do corredor para se equilibrar. Percorreu certa distância antes de perceber que tomara a direção errada, que não estava na enfermaria e sim em uma área totalmente diferente do andar. Não tinha sequer certeza de qual direção tomara. Quais eram suas alternativas? Esquerda, direita ou ficar onde estava com sua camisola de papel o resto da noite até que houvesse luz suficiente para encontrar o caminho de volta. Nenhuma enfermeira notaria sua cama vazia antes disso. Se isso era o máximo que seu novo cérebro conseguia fazer, ele estava terrivelmente desapontado. Tentou escutar o som de um elevador. Os vãos dos elevadores sempre estão acesos e servem de ponto de referência. Ou de um piso sendo limpo. A pessoa da limpeza poderia ser uma alma gentil que lhe mostraria o caminho. Em vez disso, escutou a batidinha, o som que tinha aparecido e desaparecido de sua consciência durante boa parte da semana. Arcade seguiu o som por mais 2 portas. A maçaneta girou facilmente e a porta se abriu para uma sala com uma mesa de exame, uma pia e desenhos mostrando o aparelho digestivo humano. Zênia estava no chão em um amontoado de cobertores de hospital jogando xadrez em um tabuleiro de plástico computadorizado, à luz de um abajur que trouxera consigo. Ele olhou para Arcade. Outro garoto talvez tivesse gritado. Continue. Arcade se sentou em uma cadeira de rodas. Acabe. Eu tenho de me sentar. Jogando com as peças pretas, Zênia estava no final de um jogo. As brancas tinham mais peças, porém elas estavam espalhadas, enquanto o cavalo de Zênia levava o rei branco ao pânico. Zênia terminou com uma torre bloqueada, um peão de isca e uma série rápida de cheques, cada movimento acompanhado rapidamente pela batida simulada em um relógio de jogo, clique-clique, clique-clique, clique-clique. O rosto de Zênia hesitou na pequena poça de luz emitida pelo abajur. Seus olhos estavam enormes e iluminados de baixo. Ele estava quieto em seu anorak. O que você está fazendo aqui? Arcade perguntou. Visitando. De noite? Estou aqui no hospital. Talvez fique por aqui. É fácil. Só tenho de ir de uma sala de espera para outra. Elas têm máquinas de Coca-Cola. Vindo de Zênia, aquilo era um discurso. Da próxima vez, me visite nos horários de visita, quando eu estiver acordado. Você está com raiva. Por causa do... Arcade apontou para a bagunça geral que era sua cabeça. Não de você. Eu fugi. Meu pai atirou em você e eu fugi. Eu já fiz coisa pior. Os olhos de Arcade avistaram um telefone. Quando tirou o fone do gancho, escutou o sinal. Para quem você está ligando? Zênia perguntou. Já é bem tarde. Não é apenas tarde, é a hora em que os homens com cabeças de berinjela caminham sobre a terra. Arcade discu 33-31-33. Esperou e desligou. Estava exausto. Como Baba Yaga. A bruxa que come criancinas? Claro. Como meu pai. Baba Yaga vivia na floresta em uma casa sobre pés de galinha em um quintal rodeado por uma cerca de ossos humanos. Zênia em geral não dizia nada e Arcade inventava aventuras sobre crianças que escapavam. O que você quer dizer? Todo fim de semana costumávamos sair para procurar seu pai. Zênia não disse nada. A rotina do silêncio. Zênia podia interpretar aquele papel como um artista,
Podia passar uma semana antes que ele dissesse outra palavra. Seu pai tentou me matar e teria matado você, mas você nos fazia procurá-lo todo fim de semana. Por quê? Zania deuda Umbrus. Você sabia o que ele ia fazer? Xenia jogou as peças de xadrez em uma sacola de camurça por ordem de valor, começando com os peões pretos, outro de seus rituais. Arcade se lembrou de como, no Parque Gork, um Xenia mais novo dava 4 voltas mágicas ao redor da fonte. Você cuida bem de suas peças. Xenia colocou a torre no saco. É como se elas estivessem vivas, não é? Disse Arcade. Você não está apenas jogando com elas, vocês as ajudam. E não é só você pensando, elas também pensam. Elas são suas amigas. Os olhos de Xenia dardejaram, embora Arcade estivesse simplesmente usando a chave que Xenia lhe dera. Você disse que seu pai era Baba Yaga. É contra ele que seus amigos lutam. Eram 2 horas da manhã no relógio digital no punho magro de Xenia. 1 hora suspensa no escuro. Elas não estão vivas, disse Xenia. São apenas de plástico. Arcade esperou. Mas eu cuido delas, Xenia acrescentou. Como você faz isso? Eu não as perco. O que acontecia se você perdesse? Eu ficava sem jantar. Isso acontecia muitas vezes. No começo. Ele era muito bom? Mais ou menos. Quantos anos você tinha quando o derrotou de verdade? 9. Ele disse que estava orgulhoso. Eu quebrei um prato e ele me bateu com um cinto. Ele disse que era por causa do prato, mas eu sabia. Xenia se permitiu um sorrisinho. Onde estava sua mãe? O sorriso desapareceu. Não sei. Sei que seu pai gosta de viajar de trem. Devia ficar longe por muito tempo. Ele nos levava junto. Você jogava xadrez no trem? Sem resposta. Você jogava xadrez com outros passageiros? Meu pai queria que eu humilhasse eles um pouco. Isso era o que ele sempre dizia. Humilhe eles um pouco. Alguém alguma vez perguntou por que você não estava na escola? No trem? Não. Ou por que você não tinha um pouco de cor nas bochechas? Não. Alguma vez você perdeu? Algumas. O que o seu pai fez? Sem resposta. Por fim, uns mineradores de ouro o reconheceram. Eles espancaram meu pai e jogaram meu estojo de xadrez para debaixo das rodas. De um trem? Foi. Seu pai recuperou o estojo. Ele me mandou pegar. Eu teria ido, de qualquer maneira. Então, você passou um ano indo e voltando de Moscou a Vladivostok, jogando xadrez em uma cabine de trem? Um ano de sua vida? Xenia desviou o olhar. Você e seu pai alguma vez tiraram uma folga, foram à praia, correram na grama? Arcade perguntou. Xenia não disse nada, como se uma infância assim fosse uma fantasia. Mas Arcade sentiu que havia alguma outra coisa faltando. A primeira vez que perguntei sobre as viagens do seu pai, você disse, ele nos levava junto. Quem, além de você? Xenia não disse nada e não esboçou nenhuma expressão. Era sua mãe? Xenia balançou a cabeça. Quem? Xenia permaneceu em silêncio, mas seus olhos se alarmaram quando Arcade pegou o rei branco da sacola de camurça. Arcade girou a peça nos dedos e a escondeu no punho, abriu a mão e deixou que o garoto pegasse a peça de volta. Dora. Quem era Dora? Minha irmãzinha. Ela não era boa no xadrez. Ela tentava, mas perdia. O que acontecia? Ela ficava sem jantar. Uma clareza atingiu Arcade, e era uma clareza esmagadora. Durante um ano ele pensou que estava ajudando Xenia a procurar um pai amoroso, e durante todo aquele tempo Xenia estivera caçando um monstro. Então, todas aquelas vezes que fomos atrás do seu pai, por que você queria que eu fosse junto? Para matá-lo. Arcade teria de repensar tudo.